Oi, gente, boa noite. Vamos começar mais um dia do nosso curso de especialidades pediátricas. Hoje a gente está aqui com a doutora Jéssica Vieira, pediatra, e ela vai dar uma aula sobre o exame físico da criança. Tenho certeza que vai ser uma aula maravilhosa. Então, boa aula a todos. Bom, gente, boa noite. Já me apresentaram, meu nome é Jéssica Vieira, sou pediatra e quero agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeada e eu espero que vocês gostem da aula e qualquer dúvida vocês podem ir tirando, tá bom? Então, assim, o exame físico da criança é realmente um tema muito importante, porque você vai ter que saber como abordar a criança, não é só chegar e examinar. Você vai ter que saber toda uma abordagem, como chegar na criança, avaliar como a criança está, se está muito irritada, se está calma, né? Então, tudo isso eu vou abordar dentro dessa aula. Vamos lá, começando. Para começar, a criança não é um adulto pequeno. Muitas pessoas querem tratar a criança como tratam um adulto. E a criança tem as suas peculiaridades. Então, ela tem que ser tratada realmente de uma forma diferente. Alguns pontos importantes que eu quero deixar para vocês. A primeira coisa, seja delicado com a criança. Não a aborde de uma forma brusca, seja mais calmo, converse com os pais, converse com a criança depois, vá ganhando a sua confiança. E outra coisa, não infantilize demais. Chegar já tirando brincadeirinha, infantilizando, não é uma boa forma de abordagem. Sempre que for iniciar o exame físico, o ideal, como você ainda está ganhando a confiança da criança, é iniciar esse exame ainda no colo dos pais. E aos poucos você vai ganhando a confiança e depois coloca ela no local para examinar. Jamais já chegue para a criança, a pegue e coloque de uma forma brusca no local do exame, tá? Porque ela realmente vai se assustar, vai começar a chorar e você vai perder todo o exame físico, né? Desde o comecinho já vai ficar mais complicado. E outra dica, deixe sempre a otoscopia e a horoscopia para o final do exame, porque é uma parte do exame que as crianças se incomodam. Então, deixe essa parte mais para o final. Em relação à avaliação, eu não poderia fazer uma aula só de exame físico e não falar de anamnese, né? Porque eu quero ressaltar aqui a importância de uma boa anamnese. Se você faz uma anamnese bem feita, bem detalhada, você já vai direcionar para o que você vai pensar assim, a criança está com uma tosse, com uma febre há tantos dias, está toxemiada, o que é que você vai esperar do exame físico? Então, você tem que fazer uma anamnese bem feita para você direcionar o que pode vir a ter no exame físico. Algumas medidas que você tem que fazer logo para fazer um exame físico, né? O peso, eu coloquei nessa imagem de cima essa balança que a gente utiliza até os 2 anos de idade. E depois dos 2 anos, é a balança de adulto mesmo. Em relação ao perímetro cefálico, nós utilizamos uma trena, tá? Para medição, você vai passar, como tem nessa imagem, você passa a trena pela glabela e pela região hospital, né? Pela região hospital superior, da forma que tem nessa imagem. Em relação ao comprimento, a gente usa o antropômetro, como tem nessa imagem. O antropômetro a gente vai utilizar até os 2 anos de idade. Como é que a gente vai fazer? Tem uma parte fixa, como mostra a figura, que fica na região da cabeça da criança, e uma parte que é móvel, onde você vai deslocar para avaliar o tamanho da criança. Eu sempre peço para a mãe ajudar, né, ficar na cabeça da criança, para ajudar a fixar e sempre deixar bem reto, né? Para evitar da criança estar torta, sempre deixar ela retilínea para fazer essa medição. O IMC, a gente sempre tem que utilizar. Não adianta olhar uma criança só com o peso. Tem muitas mães que ficam, esse peso está baixo, esse peso está alto. Mas a gente tem que avaliar dentro das curvas da OMS, tem que avaliar não só o peso, tem que avaliar a criança, se ela está vindo dentro da curva do peso, da altura, do perímetro cefálico, se é uma criança que está crescendo proporcional. Então, tudo isso vai valer, não apenas o peso. O IMC a gente vai calcular o peso em quilos sobre a altura ao quadrado em metros, certo? A temperatura,
sempre avaliar a temperatura, lembrando que tem alguns termômetros que apitam, né, fazem um sinal sonoro com 1 minuto. O ideal é que a temperatura seja aferida de 3 a 5 minutos. Então, ficando a lembrança. Em relação às curvas da OMS, eu coloquei aqui só uma ilustração para vocês avaliarem como é que a gente aborda. Nós temos os desvios padrões, né? O ideal, né, é que a criança esteja aqui entre o -2 e +2, né? E quando elas vão se aproximando dos extremos das curvas, a gente já tem que ir acompanhando mais de perto, prestando mais atenção e sempre conversando com a mãe. O material para você fazer essa avaliação. Eu coloquei aqui alguns dos materiais que são necessários, né? O estetoscópio, para fazer uma boa ausculta, o abaixador de língua para olhar orofaringe, o otoscópio para a gente fazer o teste do olhinho, avaliar outras alterações, o otoscópio, e tudo isso eu vou falando durante o exame. Outra coisa que eu acho que eu não citei anteriormente, a pressão arterial. Toda criança que for para uma consulta, a partir dos 3 anos de idade, ela deve ter a sua pressão arterial aferida. O termômetro, né, que eu já coloquei, o martelinho para a gente avaliar os reflexos, a lanterna para auxiliar nos exames, né, de orofaringe, algum outro local, quando às vezes a iluminação não está muito boa do local que a gente vai fazer. E eu coloquei uma outra treina para a gente avaliar o perímetro cefálico. Dentro da avaliação, nós temos que avaliar 4 parâmetros. A inspeção, que é aquele primeiro momento, né? O que é que a gente está avaliando, né? Ectoscopia. A palpação, a percussão e a ausculta. A gente tem que lançar a mão dessas 4 coisas para a gente poder fazer o exame físico bem feito. Não adianta você só olhar para a criança. Você não vai identificar o que ela tem só olhando. Você tem que ir lá, palpar, inspecionar e realmente auscultar. Nós temos aqui um triângulo de inspeção geral. E esse triângulo vai ser o que você vai ver quando a criança entrar, tá? Você vai ver primeiro a impressão geral. O que é a impressão geral? É como a criança está. A criança está acordada, calma, está bem vestida, bem cuidada, bem higienizada, ou é uma criança que está hipotônica, está cianótica, tem algum sinal de desconforto respiratório. Então, tudo isso você vai avaliar assim que a criança entrar. A coloração da pele é muito importante, porque uma criança que está normocorada, ou não, é uma criança que está pálida, cianótica, ictérica, e o estado de hidratação também é muito importante. Se a criança chega com olhos encovados, né, os olhos mais fundos, a mucosa seca, tudo isso, para que é que você vai precisar desse triângulo de inspeção geral? Para você saber se você vai ter que agir rápido ou se você vai ter tempo de sentar, fazer uma anamnese mais detalhada inicialmente, né? Tem alguns casos que a criança chega, principalmente no pronto atendimento, por exemplo, se a criança chegar e estiver sonolenta, hipoativa, cianótica, sinais de desconforto respiratório, você não vai fazer logo uma anamnese, você vai primeiro partir realmente para uma sala de reanimação e fazer as primeiras medidas. Em relação à pele, eu coloquei algumas das alterações que vocês podem encontrar durante o exame físico. A acrocianose, tem nessa primeira figura. A icterícia, que eu vou detalhar um pouquinho mais no outro slide. O livedo reticular, não sei se está dando para ver muito bem pela foto, ficou um pouco clara. E a anemia. Então, são sinais que você vai ver à primeira impressão. No caso da icterícia, você vai avaliar no exame físico pelas zonas de Kramer. O que são as zonas de Kramer? De acordo com o grau que você vai tendo na pele de icterícia, você pode mensurar mais ou menos a medida que tem a hiperbilirrubinemia. Por exemplo, nessa primeira foto, a zona 1, a icterícia de cabeça e pescoço, e equivale a uma bilirrubina total de 6. No 2, é uma icterícia que vai até o umbigo, então é uma bilirrubina em torno de 9. A zona 3 é uma icterícia que vai até os joelhos, uma bilirrubina em torno de 12. A zona 4 é uma icterícia que vai até os tornozelos
e o antebraço, uma bilirrubina equivalente a 15, e a zona 5, que é a zona mais grave, né, que teria isso em região plantar e palmar, onde a gente tem uma bilirrubina de 18. Então, por que vocês têm que saber da importância dessas zonas? Gente, vocês têm que avaliar a criança como um todo. Se chegou uma criança que acabou de nascer e teve alta hospitalar, e já iniciou dentro das primeiras 24, 36 horas uma icterícia, e essa icterícia está sendo progressiva, nós temos que ter muito cuidado com a complicação que pode ocorrer, que é o kernícteros, que é a impregnação dessa bilirrubina realmente no sistema nervoso, e a criança pode ter sequelas por causa disso. Então, tem que ter muito cuidado, avalie a zona de crame, sempre que essa zona, quanto maior o grau, né, dessa zona de crame, pior o quadro, maior hiperbilirrubinemia, e você tem que solicitar exames e avaliar depois essa criança. Em relação ao vernix caseoso. O vernix caseoso vai ser, onde tem essa primeira figura, a criança ela nasce envolvida pelo vernix, que é essa substância branca, e ele vai fazer uma proteção da pele da criança. Não é para pedir para os pais esfregarem, tirarem, né, no primeiro dia, pelo menos. Porque ele vai servir como proteção para essa pele da criança. Então, não vá pedir para tirar, não é sujeira. Aos poucos, ele vai saindo. Em relação a exantema. O exantema, a gente sempre tem que fazer uma boa anamnese para avaliar um exantema. Por quê? O exantema, eu só coloquei esse exemplo. Mas o exantema ele pode ser escarlatiniforme, que vai ser aquele exantema típico da escarlatina, né? Que é o exantema em lixa, que a gente chama. Você não consegue perceber pele sã no meio do exantema, tá? E no caso desse exantema que eu coloquei, já é um exantema morbiliforme. É um exantema onde você vê pele sã entremeada com as lesões. E por que eu falei da anamnese para o exantema? Você sempre vai avaliar a história. É uma criança de 7 anos, começou com uma dor de garganta forte, febre alta, depois de 12, 24 horas, veio esse racho escarlatiniforme, você já vai direcionar para a escarlatina. Não, é um bebê de 6, 7 meses, que começou com febre alta durante 3 dias, a febre foi embora e veio o exantema. A gente já vai pensar no exantema súbito. Então, sempre faça uma anamnese direcionada e caracterize o exantema. Pulando aqui para a mancha mongólica. A mancha mongólica assusta muito as mães, porque elas acham que foi um trauma na hora do parto, elas ficam assustadas. Porém, vocês têm que tranquilizar os pais. Essa mancha mongólica, ela pode acontecer e ela acontece muito frequente, principalmente em afrodescendentes e asiáticos. O que acontece é que não ocorre uma migração correta dos melanócitos e eles podem se acumular. Pode ser, principalmente nessa região onde eu coloquei, mas também pode ser na perninha, né? Pode ser no abdômen, pode ser em outros locais. E pode tranquilizar que ela vai melhorando ao longo do tempo. Geralmente, até um ano, ela já está bem melhor, bem menor, bem mais clara, né? E ela vai sumindo ao longo dos anos. Em relação à púrpura, você tem que avaliar o quê? Se essa púrpura é palpável ou você não consegue palpar, o que é que você tem de sintomas associados? Por exemplo, a púrpura de Raynaud-Schlein, você pode ter uma dor abdominal, essa púrpura, ela vai ser gravitacional, vai estar presente mais em nádegas e membros inferiores, então você vai ter que caracterizar, tá? Vamos agora partindo para a cabeça. Em relação a fontanelas, o que é que vocês precisam saber? Primeira coisa, a fontanela, ela vai servir para que a cabeça do bebê se molde na hora do parto e para que os ossos, para que ele tenha um bom desenvolvimento cerebral, né? E vá se acomodando, porque se já nascesse fechado, ia ter, né, pouco espaço para o cérebro se desenvolver. Nós temos a fontanela, principalmente que a gente palpa, né? A fontanela anterior e a fontanela posterior, como eu até ilustrei na figura. A fontanela posterior, ela fecha mais cedo, até em torno de 2 meses. A fontanela anterior,
a gente tem que observar, ela fecha mais ou menos até um ano e meio. Até um ano e meio é para ela estar fechando. O que é que a gente tem que observar e por que ela é importante? Você tem que observar se ela está normotensa, se ela está deprimida. Uma fontanela deprimida, num paciente, num bebezinho que está sonolento, que está mais hipoativo, ela pode significar uma desidratação. Você tem que observar e perguntar para a mãe e observar durante o exame físico. É um sinal de desidratação. E ao contrário, se for ao contrário, a fontanela estiver abaulada, estiver tensa, pode significar uma hipertensão intracraniana, por exemplo. Então, tanto deprimida quanto abaulada, observe outros sinais e juntamente com a anamnese. De acordo com a forma da cabeça, o formato. Eu ilustrei 3 formatos, né? O formato normal, uma plagiocefalia, onde, não sei se vocês já observaram, mas alguns bebês, até por causas posicionais, bebê que só dorme para a esquerda, ele vai ficando com o formato da cabeça, da forma que tá ilustrado nessa segunda figura. E o que é que tem que fazer? É patológico? Não é patológico. Mas o ideal é pedir para a mãe colocar a criança para o outro lado, para dormir com a cabeça para o outro lado, tá bom? Mas não é doença. E a braquicefalia, que vai ser a cabeça que vai ser um pouco mais achatada na região occipital. Em relação à micro e macrocefalia. A microcefalia por exemplo, um bebê que nasceu de uma mãe que teve zika na gestação e foi sendo acompanhado durante o pré-natal, que inclusive já é para diagnosticar, tá? Então, você vai ter que fazer sempre o perímetro cefálico. Já no nascimento, já vai ser definido, tá? E você sempre vai ter que acompanhar isso e observar o que pode ter acontecido de mais comorbidades em relação a esse tamanhozinho da cabeça. Em relação à macrocefalia, você vai observar, por exemplo, uma criança que tem hidrocefalia. Aí você vai observar uma criança que estava fazendo a puericultura e estava tudo bem até os 6 meses, e de 6 meses para frente começou a aumentar progressivamente o tamanho da cabeça, ele saiu da curva que ele estava acostumado, ele pode apresentar algum outro quadro, alguma convulsão, então isso também tem que ser avaliado. Eu coloquei aqui essa imagem para diferenciar para vocês a questão da bossa e do cefalematoma. A bossa serossanguínea, ela vai ser mais superficial, certo? Vai ser na região subgaleal. E ela vai ser absorvida mais rápido. E ela não vai ficar delimitada pelas suturas cranianas. Já o cefalematoma, como ele vai ser uma hemorragia na região subperiosteal, como eu mostro até na figura, então ele vai ser absorvido mais lentamente e às vezes pode até ocorrer uma calcificação. Então, para diferenciar para vocês, no caso do cefalematoma, ele vai ficar delimitado pelas suturas. E no caso da bossa serossanguínea, ela não fica delimitada. Em relação aos olhos. O que é importante, né, principalmente no bebezinho, é que ele já faça o teste do olhinho na maternidade. Porém, se não fizer a maternidade, ou então, se você for acompanhar essa criança, você tem que fazer, né, testes seriados. Nessa imagem, eu coloquei um teste do olhinho normal, né, o reflexo vermelho bilateral, e na imagem abaixo nós temos uma imagem do reflexo branco. Então, nós temos que ter muito cuidado com a questão de retinoblastoma, tá? E sempre que necessário, você estiver no posto, encaminhar para um serviço secundário. Coloquei uma imagem de um estrabismo. Aqui, essa imagem de hiperemia, que eu coloquei abaixo, é o que geralmente acontece no pronto atendimento. A criança chega com hiperemia, às vezes com secreção. Você sempre tem que avaliar a questão de mobilidade do olho, né? Se ele consegue movimentar para todos os lados. Observar também se tem algum edema palpebral, algum sinal que você vá suspeitar de uma celulite, para você tratar.
Essa outra imagem, a imagem do sol poente, é uma imagem que nós observamos, por exemplo, na hidrocefalia, tá? E ele também pode ocorrer, alguns autores falam, que pode ocorrer em crianças até 6 meses que ainda estão em maturação, mas sempre que você observar o sinal de sol poente, avalie outras questões, né? Esse paciente pode ter hidrocefalia, avalie o perímetro cefálico, faça um acompanhamento mais de perto e, se necessário, encaminhe. Do nariz, eu não coloquei nenhuma foto, eu não achei uma foto tão boa, mas o que vocês têm que avaliar? Desvio de septo, a questão do aumento das conchas nasais, numa criança que tenha sintomas de rinite alérgica, você vai observar que essa mucosa é um pouco mais pálida, e a presença de epistates, que é o sangramento nasal. Nas orelhas, você vai ter que avaliar o tamanho, o nível de implantação, as malformações, e eu coloquei aqui também apêndices. Em relação ao nível de implantação, se você tem uma criança com a face sindrômica, tem um baixo nível de implantação, ou então a orelha está implantada, rotacionada, sempre tem que pesquisar causas genéticas, tá? Em relação a esse apêndice pré-auricular, que é muito comum, que muitas mães acham que é um sinal. Mas, gente, tem que ter cuidado, porque o apêndice pré-auricular vai ser uma malformação que vai ocorrer durante a migração embriológica. E por que é que tem que ter cuidado? Não é nem com o apêndice em si. Nós temos que ter cuidado com algumas alterações que possam ocorrer associadas, como a surdez neurosensorial ou então alguma malformação renal. Sempre tem que observar esses dois parâmetros. Então, tem que fazer uma triagem realmente auditiva e fazer uma avaliação, uma ultrassom para ver como é que está esse rim. Em relação ao tamanho, eu coloquei uma imagem de uma microtia, para vocês observarem. Como nós fazemos a técnica da otoscopia? Na criança é bem complicado, tem que admitir. Se for uma criança como essa da foto, ótimo, tranquilo, a criança fica paradinha. Se não for, o ideal é que você peça para o pai ou a mãe segurar a criança como está nessa foto. Ele tem que colocar as pernas dele por cima da perna da criança e, se tiver outra pessoa para ajudar, para sustentar a cabeça, né, deixar mais firme, melhor. Porque aqui é melhor você avaliar, fazer a otoscopia com a criança sentada. Porque se tiver secreção, você vai ver o nível. E se você deitar a criança, vai ficar difícil de avaliar esse nível se tiver realmente alguma secreção. Eu coloquei na imagem uma otoscopia normal, né? Na otoscopia normal, você tem que ver o triângulo luminoso, a membrana não está hiperemiada, não está edemaciada. As principais coisas que a gente observa, o martelo, né, a bigorna e realmente o triângulo luminoso. Do lado, na foto ao lado, eu coloquei já uma membrana mais hiperemiada, né? Ainda tem o triângulo luminoso, mas tem, na terceira foto, já está opacificado, você pode observar a presença de nível, tem secreção. Então, são imagens de otite média. Então, você tem que tratar essa criança. Nem sempre a criança vai chegar para você e dizer que está com dor no ouvido. Às vezes é uma criança pequena, já está com uma infecção de viária superior há alguns dias, começou a dar febre, e a mãe vai para você descobrir o que a criança tem. E a criança não está sentindo, não está referindo a dor no ouvido. Então, vai ser através do exame físico que você vai diagnosticar. A orofaringe. Nós temos que observar o tamanho das tonsilas, se tem exudato, alguma hiperemia, né? No caso, um enantema. Se for um bebezinho que só está em aleitamento, ou então que a mãe já introduziu alguma alimentação, temos que observar a questão da monilíase, tá? E também pesquisar a anquiloglossia, que eu coloquei na foto mais à frente. Eu coloquei uma foto de uma monilíase. Na segunda, eu coloquei um enantema, né? Vocês já observam que tem alguns pontos petequiais, né, já no palato.
E, na terceira, um exudato. Vocês têm que ficar atentos para o tratamento. Às vezes, uma criança, no primeiro dia de febre, não aparece já com exudato. Ele vai aparecer depois de umas 48 horas do início do quadro. Sempre tem, por isso que é importante a reavaliação. Eu coloquei também o eritema migratório, que é a famosa língua geográfica, que assusta. Opa, passou sem querer. O eritema migratório, que é a língua geográfica, como eu falei, assusta muito as mães, mas é benigno. Vocês podem tranquilizar as mães. Por que é chamado de migratório? Porque com o passar do tempo as lesões elas podem mudar realmente de localização. A gente faz sintomáticos quando precisa, porque às vezes as crianças ficam um pouco mais sensíveis à alimentação com mais condimento, frutas ácidas, e às vezes pode apresentar também fissura, e por isso a gente precisa intervir nesse momento. A fenda palatina, como a foto está ilustrando, o palato ogival, que é aquele palato mais alto, e a anquiloglossia, que eu até tinha falado na foto anterior. Por que é importante a gente ver a questão do frênulo, né? Até que é feito no teste da linguinha. Porque às vezes atrapalha a sucção da criança. Às vezes precisa fazer um pequeno procedimento para resolver. Como é a técnica para olhar a orofaringe da criança? Como eu disse, igual na foto anterior, se for uma criança assim, tranquila, ótimo. Se for uma criança menor que está irritada, como é que você vai fazer? Como é que a gente sempre faz? Pede para a mãe ou o pai ajudar, segurar os membros superiores próximos da cabeça e fixar, e a gente tenta fixar a questão do abdômen para baixo, para conseguir olhar com abaixador. Às vezes é meio complicado, mas dá certo. Eu coloquei aqui para ilustrar a questão do nascimento dos dentes. Muitas mães ficam aperreadas quando dá 8 meses e a criança não aparece nenhum dente. Gente, o normal é aparecer entre 6 a 8 meses, mas isso é relativo, varia de criança para criança. Então, tranquilize a mãe. O nascimento pode ficar um pouco mais retardado, tem criança de 1 ano e 2 meses que começa o nascimento dos dentes, está tudo certo. Mas sempre tem que fazer esse acompanhamento. Eu coloquei aqui, depois vocês observam melhor a questão do tempo, da cronologia, mas o que mais preocupa as mães é assim, o nascimento dos primeiros dentinhos. Em relação à região cervical, nós sempre temos que observar, já em inspeção, se tem algum bócio, né, algum abaulamento, se tem alguma lesão. No caso da linfadenopatia, principalmente a palpação, nós temos que fazer toda a palpação das cadeias cervicais para avaliar a presença de linfonodos e avaliar o linfonodo em si. O que é que nós temos que avaliar? O tamanho, se é fibroelástico ou é endurecido, se ele é aderido a planos profundos ou é móvel, indolor. Então, tudo isso tem que ser avaliado e descrito. Não esqueçam de descrever o exame físico. Não adianta você fazer um exame e não descrever. Em relação à acantose nigricans, já vai ser no paciente que vai ter uma resistência à insulina. Às vezes, crianças com sobrepeso, tem pais que são diabéticos, alimentação toda desregulada, nós temos que observar e orientar, né? E sempre que aparecer uma criança com acantose nigricans, você tem que fazer, né, a glicemia de jejum para avaliar. Em relação ao tórax, o que é que você pode encontrar? Pectus escavato e o carinato, que são bastante conhecidos, e que são alterações do osso externo, né, das costelas, ou que ficam protrusas ou que ficam retraídas. Você sempre tem que avaliar, na maioria das vezes a mãe percebe mais quando a criança está ficando um pouco maior, quando, principalmente em meninos, estão crescendo, fica mais proeminente, as mães se preocupam. Tem que avaliar e também observar se não tem nenhuma doença do tecido conjuntivo, nenhuma alteração associada, ou se é só alteração óssea.
E no caso da ginecomastia, você sempre tem que avaliar, principalmente em meninos, né? Porque tem a questão psicológica associada, e você tem que pesquisar as questões hormonais, avaliar a idade, lembrando a questão de puberdade precoce. Na menina, né, surge abaixo de 8 anos, no menino abaixo de 9 anos. Você sempre tem que observar. Do tórax, em relação aos focos de ausculta, nós podemos fazer a ausculta cardíaca e a ausculta pulmonar. No caso da ausculta cardíaca, você vai avaliar a frequência cardíaca, se tem a presença de sopros. Em relação a sopro, no paciente, numa criança maior, pode haver o que a gente chama de sopro fisiológico. E você pode ficar mais tranquilo, né? Em relação a isso, porque nem sempre é doença. No recém-nascido, sempre é patológico. Sempre tem que pesquisar. Eu, particularmente, quando atendo uma criança que tem algum sopro, eu sempre investigo. Pelo menos inicialmente, peço um eco, tranquilizo os pais, porque se você diz para o pai que a criança tem um sopro, ele não fica tranquilo enquanto ele não disser, enquanto você não averiguar que não tem nada, tá? Alguma arritmia, lembrando que a criança, ela pode ter pausas inspiratórias, tá? E isso não é doença. Só observe se o ritmo está regular e dá aquela pausazinha durante a inspiração. Fiquem tranquilos, isso acontece. Coloquei os focos de ausculta para vocês observarem. Em relação à ausculta pulmonar, nós temos que avaliar a frequência respiratória. Eu coloquei mais à frente para a gente ver o nível de normalidade, de acordo com a idade. Sibilos, é uma criança que cansa, estava fazendo medicação, gripou e de repente começou com quadro de sibilos, mas não se enganem. Nem sempre uma criança vai chegar sibilando para você. Às vezes ela chega com desconforto respiratório, às vezes o grau do broncoespasmo é tão intenso que ela não sibila. E você começa a fazer o bronquidilatador e aí ela começa a sibilar. Então, sempre fiquem atentos a isso. E não achem que todo paciente já vai chegar sibilando. Crepitações, no caso de uma criança que está com pneumonia, é uma criança com febre, uma tosse arrastada, começou a ficar toxêmica, então você observa já uma taquipneia, né? A taquipneia é um dos parâmetros mais fidedignos e um dos primeiros a se alterar. E aí você vai à ausculta e tem uma crepitação. E no caso do murmúrio vesicular, por exemplo, você vai auscultar e o murmúrio está diminuído. Então, você vai avaliar o frame do tórax vocal, vai fazer a percussão, para você ver se se trata de líquido ou de ar. Pronto, eu coloquei aqui, essas duas tabelas eu tirei do paus. A gente faz eu quero fazer só alguns ajustes. Em relação à frequência respiratória, o que a gente mais utiliza na prática? Criança até 2 meses, uma frequência respiratória normal até 60. De 2 meses a 11 meses, até 50. De 1 ano a 5 anos até 40. Geralmente de 6 a 8 anos até 30. E acima disso, o normal para adulto. E na frequência cardíaca, nós observamos um recém-nascido, eu vou falar só em relação à vigília, até 3 meses, pode ser até em torno de 200, né? Você tem que ter muito cuidado com bradicardia em recém-nascido, porque muitas pessoas acham que pela frequência cardíaca da gente 90 ser normal, aí olha o recém-nascido está com frequência cardíaca de 90 e atribui como normal. E isso já é bradicardia para ele, né? Abaixo disso já é uma bradicardia, a gente tem que ficar de olho nisso. De 3 meses a 2 anos, de 100 a 190, de 2 anos a 10, 60 a 100, 140, e acima de 10 anos, em torno de 60 a 100. Em relação à coluna vertebral, o que nós temos que observar? Desvios, né? Escoliose, cifoescoliose. Em relação a essa segunda figura da fosseta posterior. Gente, é muito sério. O disrafismo oculto passa batido em muitas ocasiões. Como é que você vai identificar? Nesse caso, pode ter uma fosseta posterior, que é um buraquinho, pode ter tufos de cabelo, pode ter uma pequena proeminência, então sempre fiquem alertas. E a mielomeningocele, né, que realmente já vai ser bem visível ao nascimento, já, muitas vezes, né,
já durante o pré-natal, já tem um diagnóstico, e é importante que esse diagnóstico se faça ainda no pré-natal, para que a criança nasça já com uma programação cirúrgica. Em relação ao abdômen, nós temos que fazer uma inspeção inicial para ver se esse abdômen está distendido, se tem algum desvio na cicatriz umbilical, se tem hérnia umbilical, algum granuloma. Então, tudo isso a gente vai ver inicialmente na inspeção. A palpação, nós temos os quadrantes, tá? Nós temos as regiões, como eu descrevi. E de acordo com a região onde a criança tem a dor, você vai poder, né, vai poder direcionar para algum diagnóstico. Por exemplo, é uma criança que está, mais clássico, né? Uma criança que está com uma dor na fossa ilíaca direita, está apresentando uma febrezinha baixa, hiporexia, o que é que você vai pensar? Primeira coisa que você pensa na anamnese é a apendicite, mas você vai ter que examinar para ver se realmente bate com a sua anamnese. Então, a questão dos quadrantes vai servir para isso. É uma dor no hipogástrio, o paciente está com disúria, está com polaciúria, vai direcionar para uma infecção urinária, tá? Sempre observar isso. Professora. Oi. Não sei se você vai falar agora. Qual é a conduta no caso da hérnia umbilical? Pronto, vou já falar. Pronto, eu ilustrei a distensão abdominal. Em relação à distensão abdominal, o que é que nós temos que reparar? Qual é a causa, né? É uma distensão abdominal por causa de ascite? É líquido que tem nessa cavidade? Não, é um baço que está aumentado. Então, você sempre vai correlacionar com a clínica. É uma criança que está há 2 meses tendo uma febre, aumento do volume abdominal, está ficando pálida. Então, o que é que você vai ver? Tem um baço grande, né? Já tem uma esplenomegalia, uma pequena hepatomegalia, pensar em calazar. Então, tudo isso, né? Você vai ter que fazer um conjunto para pensar na principal hipótese. O granuloma umbilical, como eu destaquei na foto, vai ser um defeito na cicatrização, né? O bebê nasce, tem um coto umbilical, vai mumificando, e esse coto umbilical cai, né? Se desprende. E o bebê vai fazendo a cicatrização. E essa cicatrização, às vezes, pode ter algum probleminha, no caso do granuloma. E a gente tem que tratar, tá? Você tá no posto de saúde, pegou um paciente que fez um granuloma, tem que tratar. A gente faz um nitrato de prata bastão. Tem que ter muito cuidado, porque pode fazer uma queimadura química, né? Ao redor. Sempre tem que passar vaselina ao redor. E o ideal é que essa aplicação seja feita no posto de saúde. As mães, às vezes, podem realmente fazer uma queimadura. Em relação à hérnia umbilical, gente, orientem aos pais. Não coloquem moedas, não coloquem faixas, por favor. A hérnia, gente, vai ser normal, tá? Ela raramente ela vai encarcerar, você vai observar, tá? Não fiquem aflitos, porque uma hérnia, principalmente do jeito que tá nessa foto, ela vai se fechando com o tempo, tá? Ela vai resolvendo. O bebezinho chora muito, né? Então, quando ele chora muito, fica um pouco abalada. Mas na hora que ele para de chorar, que ele vai dormir, ela volta para o local. O que é que você tem que prestar atenção, né? Raramente encarcera, mas pode acontecer, né? Então, se ficar muito hiperemiado ao redor, se tiver algum sinal de obstrução intestinal, uma criança que parou de ter flatos, não está evacuando, está irritada, está hiperemiada, né, está com febre. Então, você vai ter que observar se tem algum sintoma associado. Mas, geralmente, a conduta é conservadora. Em relação à hérnia inguinal, aí o caso já é diferente. Gente, a hérnia inguinal é igual à cirurgia na criança, tá? Até que eu falei no começo, né? A criança não é um adulto pequeno. Tem que ter muito cuidado. Se você diagnosticou uma hérnia umbilical em uma criança, principalmente se for menor de 1 ano, encaminhe para o cirurgião pediátrico para realmente fazer a cirurgia. Se você estiver no pronto atendimento, já deixe a observação e já peça a avaliação do cirurgião para agendar a cirurgia. A cirurgia tem que ser feita, o ideal, né, que seja feita, já é o diagnóstico. Diagnosticou, já marca a cirurgia. Eu coloquei
nas imagens, tanto a hernia inguinal feminina como masculina. Essa feminina é para lembrar que ela pode ser bilateral. Então, muitas vezes, quando você tem uma hérnia de um lado, o cirurgião aborda o outro lado porque pode ter bilateralmente. Nas meninas, pode aparecer próximo, né, aos grandes lábios, e no menino, ela pode aparecer na região inguinal, mas também pode descer e aparecer na região escrotal. A mãe, às vezes, relata, quando ele está chorando, eu vejo uma bolinha, ela fala uma bolinha. Aí, quando a gente vai avaliar, não está lá, mas confie nessa mãe e observe. E você tem que fazer uma manobra para a gente avaliar, porque geralmente é uma persistência no conduto peritônio vaginal. Então, tem a manobra que a gente faz, onde você vai com o dedo, com o polegar e com o indicador, você vai, né, perto da região do funículo, e você vai tentar, né, ver se tem, ele chama até em luva de seda, se eu não me engano. Eu esqueci agora o nome acho que é luva de seda. O nome do sinal, onde você vai tocar o saco herniário, quando não estiver presente a hérnia no momento. E se for uma hérnia que encarcerou, por exemplo, mas não estrangulou, qual é a diferença? A hérnia encarcerada, a criança pode ter sinais de obstrução, né? Mas você ainda consegue, muitas vezes, reduzir e ainda não tem sofrimento de alça, né? Vocês sabem que na hérnia você passa ali alça intestinal, pode passar apêndice, enfim. Então, você ainda não tem o sofrimento da alça. Se você não conseguir reduzir, tem que imediatamente mandar para uma urgência. E se já estiver estrangulado, já tem sinais de sofrimento, o paciente está com febre, está toxemiado, a cirurgia tem que ser de emergência, né? Em relação à fimose, muitas pessoas ainda hoje recomendam que se faça massagem. Gente, não é para fazer massagem. Porque esses movimentos podem apresentar como se fossem microfibroses, e aí acaba prejudicando esse processo. A fimose é fisiológica, muitas crianças apresentam, e ela vai se resolver até em torno de 3 anos, 4 anos, ela vai estar se resolvendo e não precisa estar passando pomada, estar passando nada disso. Antes orientavam para começar a pomada com 1 ano e 6 meses. Hoje a gente sabe que não tem essa indicação, a gente realmente faz as orientações de limpeza, né? Mas a gente não pede nem para fazer exercício, nem para passar pomada muito cedo, né? Antes de 3 anos, antes de 3, 4 anos, não. E em relação por exemplo, quando é que você vai passar a pomada ou vai orientar alguma cirurgia antes desse período? Se o paciente estiver apresentando acúmulo de urina, né? Se estiver apresentando infecções urinárias de repetição, balanopostite, parafimose, que eu não ilustrei, mas depois deem uma olhada, que são situações que podem acontecer, né? Complicações, e aí sim você precisa intervir nesse momento. A hidrocele, nessa segunda figura, você vai observar que muitos bebezinhos nascem com hidrocele e ela aos poucos vai regredindo. Isso é muito comum. Para você ver se é só hidrocele, se tem alguma hérnia associada, você pode diminuir um pouco a luz, colocar uma lanterna e observar se é só líquido mesmo, tá? Que tem ali. A sinéquia vaginal, né? A sinéquia de pequenos lábios, é chamada também de fimose feminina. Ela pode acontecer por questão hormonal, né, deficiência hormonal, e também por higiene, má higiene. O que é que você vai fazer? Nesse caso, você vai precisar tratar. Principalmente, tem crianças que a gente já descobre quando tem uma infecção urinária, quando encaminham para a gente vai avaliar e tem uma sinéquia. Então, o tratamento, inicialmente, você faz a questão do hormônio, né, o estradiol, em pomada mesmo, e você faz durante 30 dias, não resolver, você pode fazer também corticoide, no caso da betametasona, pode ser feita, tá? Eu esqueci de falar, em relação à fimose nos meninos, você pode passar em relação à pomada, Postec, que tem um ácido
o ácido hialurônico com a betametasona, mas é bem cara. Então, se é um paciente que não tem condições, você pode passar só a betametasona isolada inicialmente. Coloquei aqui só para ilustrar os estágios de Tanner, como eu falei em relação à puberdade, eu coloquei aqui tanto o feminino como o masculino, né? Onde você vai observar a mama. Não precisa você ter decorado, mas é importante que você saiba que tem e quando você precisar avaliar, você observe e vá olhando, isso aqui é um M2, tá? Porque vai desde o tamanho da mama, nas meninas, né? Do M1 até o M5, e dos pelos pubianos, onde vai do P1 ao P5. Nos meninos, a gente observa o tamanho da gônada, né, o tamanho dos testículos. O ideal é que seja feito com um orquidômetro, para avaliar mais fidedignamente, onde vai do G1 ao G5. E também em relação aos pelos, que vai do P1 ao P5. Eu não vou detalhar muito bem, mas depois dê uma olhadinha nos estágios. As extremidades. O que é que nós temos que observar? Sempre observar se os membros são simétricos, se tem a presença de um geno varo, geno valgo. Muitas crianças têm um varo fisiológico, né? Principalmente até os 2 anos. E sempre você vai observar isso ao exame físico. Avaliar o tempo de enchimento capilar, que vai entrar já no nível de hidratação, né? Nós temos que observar se essa criança está bem hidratada, se o tempo de enchimento capilar está menor do que 2, 3 segundos. Avaliar os pulsos, se são simétricos, né? Sempre avaliar bilateral e pesquisar por edema, por outras lesões. Às vezes a criança pode ter, por exemplo, uma GNDA e você vai pesquisar, GNDA, que é a glomerulonefrite difusa aguda, e você vai pesquisar e tinha uma piodermite anterior que já melhorou, mas tem ali uma lesão hipercrômica, né? Sempre observar. E aqui eu ilustrei o sinal de cacifo, para você ver como acontece, né? Você vê aquele membro mais brilhante, mais animaciado, você faz a digitopressão e depois fica dessa forma. Sinais de irritação meníngea. Eu coloquei aqui, mas eu quero fazer um adendo. Criancinha pequena não vai ter rigidez de nuca. Às vezes vai ter só irritabilidade, febre, hiporexia, pode ter um pouco de sonolência e pode apresentar até convulsão. Então, fiquem atentos, não vão querer fazer um sinal de irritação meníngea e descartar porque deu negativo num bebezinho de 8 meses, tá? Sempre fiquem atentos em relação a isso. Coloquei aqui só para ilustrar a questão do Kern do Brudzinski, né? Os sinais que são mais conhecidos. No caso aqui do Brudzinski, você faz a flexão, né, da cabeça e ele faz essa flexão dos membros inferiores, né? E do Kern, que você tem o Kern e tem um Azeg, né? Eu coloquei só o Kern para ilustrar, onde você eleva, né, o membro inferior e depois você vai estendendo e ele refere dor na região lombar e às vezes flege um pouco a cabeça. Eu deixei por último, mas não menos importante, né, o desenvolvimento neuropsicomotor. Observem se a criança está desenvolvendo normalmente. Eu coloquei aqui em relação, vou falar aqui os principais. Com um mês o bebezinho começa a seguir a luz, com 2 meses já tem aquele sorriso social, já balbucia. Com 3 meses ele já começa a sustentação da cabeça. Aos 6 meses ele já senta com apoio. Com 7 meses ele já faz essa preensão palmar, com 8 meses faz a pinça digital, com 9 meses ele já fica sentado sem apoio. Esse com 10 meses engatear, ele pode engatear ou já começa a andar, não precisa obrigatoriamente a criança engatear, tá? E com 11 meses já fica de pé, algumas crianças já começam a dar alguns passos, e com 12 a 14 meses ele já anda só. E sempre observem, né, converse com a mãe, né, sobre a questão do desenvolvimento, não esqueçam. Eu não coloquei aqui, mas tem os marcos de desenvolvimento e tem os reflexos, né, que você pode observar, reflexo de Moura, reflexo plantar, alguns que vocês podem observar também, que eu não ilustrei na aula, porque senão ia ficar muito extensa. Obrigada. Meninas, tem alguma pergunta?
Oi, não sei se as meninas viram alguma, eu não vi. Certo. Eu queria agradecer, professora, doutora Jéssica, muito obrigada, a aula foi Eu que maravilhosa, foi muito agradeço. esclarecedora, foi uma ótima revisão de exame físico pediatra, muito obrigada mesmo. Eu queria avisar a todos que a gente vai colocar já já no grupo o questionário, certo? Com a frequência de hoje, ele vai ficar disponível até meio-dia de amanhã. E eu queria agradecer a todos pela participação na aula e principalmente a doutora Jéssica pela disponibilidade e pela essa maravilhosa aula que ela nos presenteou agora. Muito obrigada por Eu participar que do nosso agradeço. curso. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau.